Olá, meu nome é Patrícia Dias, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp. Hoje falaremos um pouquinho sobre sociologia e a sociedade. O que é sociologia? Como pensa? E seus filósofos? Você já parou para pensar o que é sociologia e como ela está presente em nossa vida diária? A sociologia é uma ciência que estuda profundamente o comportamento e as relações entre os humanos. Por que o modo de agir dos humanos é assim? Não existe uma forma, um método de compreender, de explicar o objetivo e a ação do ser humano? O objetivo da sociologia é observar as ações dos seres humanos quando eles se relacionam um com o outro. Criar teorias gerais que explicam desde pequenas associações humanas em que todos têm como objetivo comum. A gente pode ver um exemplo como trocas econômicas que beneficiam ambas as partes, até a nossa disputa sobre o poder. Vou falar agora sobre alguns dos filósofos da sociologia que pensaram e estudaram a sociologia e deram contribuições importantes na área da sociologia da educação. O nosso primeiro pensador é Augusto Comte, de 1798 a 1857. Aqui vamos citar alguns dados de sua vida. O termo sociologia foi criado por ele em 1838. Sendo considerado o pai da sociologia, provavelmente o primeiro grande pensador moderno. Defendia a ideia de que, para uma sociedade funcionar corretamente, precisava estar organizada e só assim alcançaria o progresso. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios das ciências exatas e biológicas. Augusto Comte tinha como base o positivismo, defendia o conhecimento científico como sendo o único, verdadeiro. Somente através desse conhecimento a humanidade podia progredir. Isso aconteceu em um momento em que a sociologia sofria bastante influência do positivismo em seu início, pois se acreditava que entender o progresso da humanidade era a forma de resolver os problemas da sociedade. Agora vamos falar um pouco sobre Karl Marx, de 1818 a 1883. Foi um filósofo, economista liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. Crítico ao capitalismo, expôs a ideia do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo, contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais, criou o que se denominou socialismo científico. E também defendia a mais-valia. Para Marx, as condições econômicas e as lutas de classe são ações transformadoras da sociedade. A classe dominante nunca desejava que a situação mude, pois se encontrava em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos, e pela luta é que movia a história. O termo a mais-valia trata de um conceito de economia política marxista, em que o valor do trabalho e o salário recebido pelo trabalhador denotam uma desigualdade. Ao
elaborar a teoria socialismo científico sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-la contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, era inevitável a ação política dos operários, a revolução socialista, que fazia surgir uma nova sociedade. Até hoje, as ideias marxistas continuam a influenciar muitos historiadores e pesquisadores sociais, que, independente de acreditar ou não, as teorias do pensador alemão concordam com a ideia que, para se compreender uma sociedade, deve-se entender primeiramente sua forma de produção. Deixei uma de suas frases para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa história, né? A nossa sociedade. E se fala assim: a história da sociedade, até nos dias de hoje, é a história da luta de classes. Agora vamos falar um pouco sobre Max Weber, de 1864 a 1920. Considerado um dos pensadores mais influentes da modernidade e um dos fundadores da sociologia. Buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e integrado às condições históricas, culturais e sociais. O papel da sociologia é observar e analisar o que ocorre na sociedade. Um de seus conceitos-chave de suas obras e na teoria sociológica é a ação social. A palavra ação social é um comportamento no qual o indivíduo se relaciona de maneira sugestiva. Esse comportamento só é uma ação social quando o autor atribui sua conduta a um significado ou um sentido, e esse sentido se relaciona com o comportamento dos outros. Podemos ver que até hoje seus estudos, teorias, são utilizados por muitos em sociologia política, administração pública, economia, filosofia e direito. Nosso último pensador é Émile Durkheim, de 1858 a 1917. Fundador da Escola Francesa de Sociologia, ao combinar a pesquisa empírica com a teoria sociológica. Defendeu o método científico como forma de desenvolvimento do conhecimento. A sociedade era algo que estava fora e dentro do homem ao mesmo tempo, graças ao que se adotava de valores e princípios morais. Durkheim defendia que a sociedade era como um organismo, como um corpo, que cada órgão tem sua função e um precisa do outro para sobreviver. E nesse olhar, que o importante era que o indivíduo fizesse parte de uma sociedade, assim não ocorreria nenhuma anomalia social. Com esse pensamento, não podemos receitar os mesmos remédios que servem em uma sociedade para resolver os males sociais de outra sociedade. O que são fatos sociais? Há 3 características principais: a coesão social, a exterioridade e o poder de generalização. Fato social são instrumentos sociais e culturais que determinam as maneiras de agir, de sentir, de pensar na vida de um indivíduo. O ato social obriga a se adaptar às regras da sociedade. A coesão social está relacionada ao poder, à força, ao padrão de cultura que é determinada pela sociedade, que são impostas aos seus integrantes. A exterioridade é a característica que determina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados
antes mesmo dele nascer. O poder de generalização ocorre quando os fatos sociais são coletivos, não individual. Isso atinge toda a sociedade. Vou pegar mais uma frase para a gente pensar sobre esse assunto. E a frase é assim: a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, seja morais, religiosos, éticos ou de comportamento, avalia a conduta do indivíduo pelo grupo. Então, viver em uma sociedade é viver civilizado, ou seja, tratar o próximo exatamente como você gostaria de ser tratado. Nessa ilustração que eu coloquei, a evolução da educação. A gente conhece muito bem a evolução do homem, mas para a evolução da educação, você precisa de educação. Precisamos de bons profissionais, de professores que olhem em volta e vejam e abram sua mente para os conceitos da sociologia e ajudar seus alunos para ter a capacidade de raciocinar, de pensar, de crescer. Esse sendo o último slide, eu trago um pensamento, uma ideia para vocês refletir. A mensagem é de Albert Einstein. A mente que abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, vamos pensar, que a educação traz a mudança do pensamento e faz com que um ser humano racional torne-se um bom cidadão, capaz de agir em uma sociedade e de influenciar aos outros ao seu redor. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham aprendido e gostado. Tchau!